número de adolescentes brasileiros que iniciam a vida sexual entre 13 e 15 anos representa mais de 28% deste grupo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. E é sobre sexualidade na adolescência que vamos falar no programa Momento Saúde de hoje. E quem está conosco para conversar sobre este tema é a psicopedagoga Débora Corigliano e o ginecologista Casemiro Reis. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigada. Vou começar com a senhora, vou começar com você, doutora Débora. Na sua opinião, por que acontece essa precocidade na vida sexual dos adolescentes nessa faixa etária, entre 13 e 15 anos? O que eu percebo muitas vezes é que os pais, eles, até com receio de que isso aconteça, deixam de conversar com seus filhos. Então, muitas vezes, quando eu recebo lá no consultório pais, eu falo justamente isso. Não conversar sobre a sexualidade não quer dizer que ela não exista, que esse problema não pode ser da sua casa também. Então, é importante passar essa informação. Hoje eu vejo jovens nessa faixa etária que você citou, com muita informação. Eles têm acesso a muitas coisas, mas a formação que tem que vir da família, por parte da mãe, do pai, que tem que conversar, que tem que orientar, isso fica falho. Às vezes eu converso com mães que ela falam, não, mas a escola passa, a escola tem essa questão da educação sexual, mas tem muitas coisas que não é nem função da escola, é função da mãe sentar, o pai sentar com aquele garoto, a mãe sentar com aquela menina e passar o lado bom e ruim, né? Que a vida sexual é uma coisa boa, mas a responsabilidade tem que acontecer. E consigo mesmo, né? A responsabilidade com o meu corpo, com as minhas ações, o respeito comigo mesmo, e isso não é dito. Então, por isso desse índice tão grande, né? Que a gente fala, poxa, mas os jovens hoje têm acesso a tantas informações e de repente as meninas aí estão grávidas, né? Ou estão com doenças, né? Transmissíveis e tal. E como que fica isso? Então, eu vejo que falta essa iniciativa por parte da família de sentar com esse jovem, de colocar no momento adequado. Eu tenho uma filha de 18 anos e eu fiz com que essa situação chegasse o assunto, sabe? Eu fui provocando, o dia que nós fomos ao ginecologista, a gente começou a conversar e aí ela começou a perguntar e eu comecei a explicar e aí eu fui falando, né? Porque é muito difícil também para um pai de adolescente pôr o filho sentado e falar, senta aqui que eu vou falar a história da vida, como que se dá. Exatamente, ainda tem um bloqueio, né? Existe uma vergonha, acho que tanto por parte das crianças quanto dos pais de chegarem, né, a esse ponto de conversar. Eu sempre falo que a nossa bagagem sexual, ela acaba sendo transmitida. Então, se você teve, na sua adolescência, uma experiência sexual não tão positiva, aquilo já vai ter realmente uma coisa não tão boa. Então, não é prazeroso conversar sobre sexo, não é prazeroso passar essas informações. Se você teve uma iniciação sexual com tranquilidade, foi uma coisa boa, sua vida sexual é tranquila, é muito mais fácil você conversar. O que realmente precisa é tirar esse tabu, porque esse é um assunto que tem que ser conversado como qualquer outro assunto, que se conversa com o jovem. Então, se você orienta o seu filho, que é adolescente, na área de estudo, de convivência social, dos amigos que ele tem que ter, tem que se conversar sobre essa parte. Sobre isso, tem que conversar sobre isso também. É verdade. Você acha que a cultura do Brasil, a exposição do corpo, dos veículos de comunicação, essa exposição exagerada, também é um fator estimulante para essa faixa etária ter iniciado cedo? Sim, essa precocidade me assusta, sabe? Eu vejo, principalmente nas redes sociais, crianças de 10, 11 anos com as roupas inadequadas, com posturas inadequadas. A televisão transmite muito isso, os pais permitem que essas informações cheguem pela televisão dentro de casa e acabam sendo referências. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que, é bem o que eu falei, essa informação tem que vir do conceito e dos valores do pai e da mãe, e não da mídia, da amiguinha do lado, da festa que ela vai. E eu vejo assim que as mães são permissíveis nessa precocidade. Então, que bonitinho, minha filha de 10 anos está mega maquiada, com um cabelo diferenciado, ai, que linda que ela sabe dançar um funk. Então, isso tudo estimula, né? Então, eu vejo assim, elas estão sendo estimuladas, mas ela não tem a solidez da responsabilidade para, de repente, pôr um decote, uma mini saia, um cabelão. Eu não consigo sustentar isso, né? E aí é nesse caminho que ela acaba se perdendo.
O senhor concorda, doutor? O senhor pode colocar Concordo. Eu acho que tem alguns outros componentes importantes para a gente analisar aí nessa discussão. Um principal que eu acho, ela tocou agora na questão da televisão, na questão da mídia, a precocidade de exposição da adolescência. É como se a criança estivesse perdendo um período da infância dela. Ela passa da infância para a fase adulta, rapidamente, principalmente a mulher. A mulher é a maior vítima dessa situação. E isso é porque nós estamos num mundo extremamente mercantilizado, em que a própria relação sexual, o sexo, acaba sendo uma mercadoria muito fácil de ser vendida. E todos os apetrechos que o cercam, que é a questão da roupa, da moda, do estar maquiado, do estar exposto como uma mercadoria para ser consumida como se consome qualquer tipo outro de produto. Então, esse é um problema muito sério que afeta a sociedade. Paralelamente a isso, a questão da família. A família acaba, não só no ponto de vista da questão da sexualidade, como colocou muito bem a Débora, na questão das drogas, a não conversa com o adolescente acaba fazendo com que ele vá buscar informações fora de casa, que é um lugar menos adequado para ele adquirir essas informações. Eu atendo muitas adolescentes no consultório e sempre converso com elas que a melhor amiga para delas tem que ser a mãe, o melhor amigo tem que ser o pai, ali dentro de casa que elas vão obter as melhores informações para se protegerem em relação a esse mundão que está aí fora, né? Mas o difícil é quando o pai retrai essa informação, né? Os pais não têm essa coragem, de chegar no seu filho e conversar, fica com essa vergonha, né? Acho que de introduzir esse assunto, né? Dos dois lados. Dos dois lados. E a Débora, como psicopedagoga, certamente tem uma experiência muito maior que a minha, porque eu vejo mais a mulher, vejo muito pouco o adolescente, o homem, e vejo também a relação ali como médico no consultório. Mas é muito comum que, a partir de um estímulo de um terceiro, ou de um psicólogo, ou de um professor, ou de um psicopedagogo, ou de um médico, você introduzir junto com a mãe e a filha a conversa. É comum, depois de 2, 3 meses, elas retornam à consulta e estabelecer um vínculo muito melhor. Então, às vezes, um está esperando o outro tomar a iniciativa, e às vezes um terceiro fazendo esta ponte, intermediando, facilita o diálogo entre eles. Eu acho que esse é o nosso papel como profissionais da área da saúde, de estar interferindo, porque hoje a questão da sexualidade com as suas consequências, a sexualidade precoce com as suas consequências, que é a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis, está se tornando um problema de saúde pública no Brasil. Com certeza. E esse excesso de informação extra casa, né, fora de internet, de mídia, vocês acham que isso contribui para a precocidade? Todas essas informações contribuem? Informações, às vezes, né, não muito bem ditas, né, ou de uma forma que não teria que abranger esse tipo de público, essa faixa etária. Vocês acham que isso atrapalha muito? Esse excesso de informação extra casa e extra médico contribui para essa precocidade? Contribui. Contribui com certeza, né? E ter um comportamento mais recatado, ter um comportamento mais conservador, aí, entre aspas, acaba excluindo muitas vezes o adolescente do grupo. Porque o grupo acaba criando um hábito da exposição. É o bacana, o legal é estar semi-nu, o legal é estar em festinhas onde se fazem as danças mais sensuais possíveis, até para você ter um sucesso e ser reconhecido nas festas. As crianças e adolescentes treinam em casa posturas bastante sensuais, e isso, na minha opinião, é um motivo muito desagregador, porque a força da família hoje, com a mulher e o pai trabalhando para melhorar a qualidade de vida material da família, acaba se afastando cada vez mais dos seus filhos. A escola, como muito bem colocou a Débora, tem um papel formador, ela não tem um papel completo, ela ajuda na formação, é um complemento na formação. Agora, a presença da família, do pai e da mãe na formação é fundamental. Ok. De acordo ainda com essa mesma pesquisa que a gente começou o programa, a iniciação sexual dos meninos é bem mais precoce do que das meninas. Cerca de 40% deles, né, nessa faixa etária de 13 e 15 anos, já tiveram relação sexual, enquanto as meninas ficam na taxa de 18%. A que deve essa diferença? Mais uma vez, é cultural? Eu vejo pelo lado do menino essa questão de ele ter que mostrar, eu sou o macho,
sabe? Às vezes, até essa fala do menino, não, eu já tive uma relação sexual, é até falsa. Mas ele precisa fazer parte de um grupo, ele precisa marcar o território, ele precisa falar, eu sou bom, não só para os colegas da turma, né? Ele precisa para aquela menina que ele gosta. Às vezes ele faz a imagem, ele nem é assim, mas ele precisa ter essa imagem frente ao grupo. Para ser bem aceito. Para ser bem aceito, para ter sucesso, para suprir as carências dele, de repente. Então, ele precisa disso, né? Então, por isso, desse menino que faz, que acontece. Eu recebo lá no consultório alguns adolescentes e que realmente eles, às vezes, até chegam e falam, olha, eu até queria falar que eu já fiz, que eu já aconteci, como eu sei que os meus amigos falam, mas eu não consigo. Eu, que bom, sabe? Seja autêntico, comece a sua vida sendo autêntico, né? E aí vem essa questão mesmo do tabu, porque como é um mundo desconhecido, eles têm muito medo, né? E as mães não realmente, às vezes não falam, até retomando. Fica aqui uma dica de fornecer um livro de orientação. Eu tenho um livro no consultório muito bonitinho, que ele fala o que está acontecendo comigo. E às vezes o adolescente chega lá e começa a conversar, eu falo, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas vamos procurar aqui no livro, vamos ver onde você se encaixa aqui. E aí quando você vai falando da espinha, você vai falando de hormônio, você vai falando de algumas coisas, ele vê que não é só com ele. Isso é muito gostoso. Quando o adolescente se identifica e fala, poxa, não sou só eu que estou passando por esse turbilhão aí nessa fase da adolescência, dessa vontade de me expor e querer ser o bom, né? E de repente ainda não ter nenhuma experiência sexual e não achar isso errado. Então isso é muito gostoso, né? Que a gente consegue até fornecer para esse adolescente. Mas até voltando à sua pergunta, no caso dos meninos tem muito disso mesmo. Dele querer se mostrar, dele querer fazer parte, às vezes nem é da vontade dele, mas ele precisa em função do grupo que ele frequenta. Do grupo. E as meninas, doutor, o senhor atende muitas meninas assim, que relatam algum, né, a primeira atividade sexual, como elas se sentem, assim, falando da menina mesmo, como que ela sente nesse âmbito, assim, se elas falam sobre a pressão, se há uma pressão do grupo delas, das outras meninas, isso existe com as meninas? Não, certamente existe. Não existe uma exposição tão franca delas assim no consultório, na relação do médico ginecologista, mas você percebe, primeiro que a gente percebe, nitidamente eu estou formado há 30 anos, né? Eu venho percebendo que faz parte do interrogatório do ginecologista o início da atividade sexual e cada vez mais precoce. Antes você tinha, há 20 anos atrás, o início da atividade sexual em torno dos 17, 18 anos, hoje é muito comum você ter meninas com 13, 14 anos com a sua atividade sexual, a grande maioria com 15 anos, a grande maioria das adolescentes que eu interrogo, iniciou a atividade sexual quando? Com 15 anos. 15 anos. Exatamente. Acho que hoje é mais ou menos a principal faixa etária da... E está sempre exposto, não é só em relação ao grupo, é em relação a tudo. Você vê aí os programas de televisão, até os programas da tarde, sempre com apelo sexual muito grande, sempre com apelo muito sensual e subliminar muito grande para a questão da sexualidade, sem nenhum componente educativo. A sexualidade faz parte do ser humano, o ser humano é uma conquista do ser humano ter uma liberdade sexual melhor através do controle dos meios de reprodução, dos controles da natalidade, do controle das doenças sexualmente transmissíveis, mas tudo, apesar de todo esse arsenal muito grande de conhecimentos que a ciência tem, isso não está democratizado, principalmente para as classes mais baixas do ponto de vista social, que tem menos recursos e menos acesso. Isso é um acesso porque é muito comum, a família só se toma conta que a menina que ela tem em casa já está tendo atividade sexual quando ela chega grávida. A grande maioria é essa, aí dá aquele desespero na família toda, né? Então eu acho que é um alerta, como colocou a Débora, para as famílias, para os pais, para as mães, iniciarem o mais rápido possível essa conversa em casa. E tem que se conversar a questão da sexualidade como se conversa a questão da escola, a questão da atividade física, a questão da alimentação, que são coisas já consagradas no relacionamento familiar, que precisa ter uma mudança, uma adequação da família moderna em relação a esses temas que são extremamente enraizados nessa adolescência. Ela vai conversar isso. É inevitável que ela vá conversar isso. Se não for em casa, vai ser com um amigo mais próximo, com um grupo de amigos e até com estranhos. Porque a adolescente ela sofre um bombardeio hormonal extremamente violento. Para quem tem um comportamento e um corpo infantil, em questão de meses começa a desenvolver seio, pelos, o corpo começa a se definir. Então toda essa explosão é um momento
está virando a borboleta, né? Tá uma metamorfose que está virando, principalmente a mulher, que tem muitos apetrechos de acessórios, batom, maquiagem, crianças com 10 anos andando com salto alto. Você anda no shopping, você vê meninas de 10, 11 anos, não tem nem mama, não tem nenhum corpo ainda de mulher, já estão com salto alto, usando batom, fazendo sobrancelha. Quer dizer, tudo isso é um apelo a uma sensualidade, a uma sexualidade que o adolescente não está preparado. Então a questão de discutir isso em casa, de fazer do ambiente familiar, um ambiente onde se discuta a questão da sexualidade, porque, como muito bem colocou a Débora, a maioria dos pais fala, eu não vou tocar nesse assunto para não aguçar o interesse dele. O interesse já está aguçado. Isso é natural. Isso acaba complicando, né? Porque eu não vou tocar para não aguçar. Mas acho que enquanto não toca, é o pior momento, né? Porque ele já está aguçado, né? Ele aprende fora de casa. E aprende com várias distorções, colocando justamente esse conceito de que fazer sexo é ser esperto, quando fazer sexo é uma atividade de amor, de carinho, é uma troca entre os seres humanos dentro de um processo de evolução da relação. Não é um objetivo, e sim, é uma consequência. E para essa sociedade consumista, o que interessa é sempre o objetivo final, né? Que é o consumo. E o sexo virou um consumo como qualquer outra mercadoria, infelizmente. Exatamente. E no seu consultório, especificamente, as adolescentes chegam com essa preocupação de usar camisinha, de um anticoncepcional. O senhor percebe essa preocupação? De um certo ponto, sim. O problema é a bendita paixão. Eu falo bendita porque a paixão é uma coisa bastante bonita. É isso que nos diferencia dos outros animais, das nossas relações, né? É a capacidade que a gente tem de se apaixonar. E a menina e tanto o menino, eles são muito conscientes racionalmente em relação ao uso do anticoncepcional, ao uso do preservativo para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, até que se apaixonam. A hora que é mordida pela mosquinha da paixão, esquecem tudo, acabam. E aí que acontece. Por quê? Porque tem que ser um trabalho cotidiano, todo dia. Tem que ser discutido isso sempre. Tem que estar sempre colocando a questão da camisinha, a questão da anticoncepção. Não é para relação eventual. A maioria das doenças sexualmente transmissíveis ocorrem hoje dentro de relacionamentos estáveis, não em relacionamentos eventuais. Então esta prevenção ela tem que incorporar o cotidiano das pessoas, tanto quando você tem uma relação eventual, quando você tem um relacionamento estável. Ok, doutor. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir com mais Momento de Saúde para você. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento de Saúde, conversando hoje sobre sexualidade na adolescência. Juntamente aqui no estúdio conosco, a psicopedagoga, Débora Coriliano e o ginecologista Casimiro Reis. Terminando o último bloco, né, a gente estava falando sobre essa iniciação sexual. Se os jovens estavam preparados, né, para essa iniciação. Como a gente pôde perceber, não estão preparados. E eu gostaria de saber de vocês como a família deve lidar com esse assunto, né? Porque que metodologia vocês indicariam que eles pudessem usar? Dá até uma dica para quem nos assiste, que tem filhos nessa idade. Que metodologia seria interessante eles utilizarem para poder conversar com esses filhos, né? E poder iniciá-los da melhor forma. Tem um vídeo na internet muito bom, que eu uso até nas minhas palestras, que é
uma menina fazendo lição de casa, ela está sentada na cozinha assim, e ela deve ter os seus 9, 10 anos, e a mãe ali na cozinha, fazendo o jantar. E aí ela olha para a mãe e fala, mãe, o que é virgem? O que é virgem? A mãe olha para ela, virgem, e aí a mãe começa a explicar, a mãe dá uma volta e fala que conheceu o pai um dia, e que um dia ela se apaixonou pelo pai, e que depois de muito tempo, quando ela estava com esse pai, um dia os dois se encontraram, e no encontro íntimo, e foi falando, até que ela explicou que quem tinha um encontro íntimo com o namorado e com a namorada, a partir daquele dia deixava de ser virgem. E a menina ali, prestando atenção, mas se via pela expressão da menina que ela não entendia, não estava entendendo muito aquilo que a mãe estava falando. Aí depois que a mãe fala muita coisa, a mãe vira assim, faz ufa, tipo assim, consegui explicar, né? Aí a menina olha a câmera, foca um vidro de azeite, aí a menina fala, mamãe, e o que é extra virgem? Quer dizer, a menina estava perguntando do azeite. E a mãe deu uma volta enorme para explicar uma coisa nada a ver. Por que eu comecei por aí? Justamente a gente precisa saber a bagagem que o nosso filho já tem sobre essa questão. Então, a minha dica fica assim, na hora que estiver assistindo um filme, que aparece uma cena de um casal se beijando, uma cena mais quente, perguntar, nossa filho, olha isso, o que você acha? Normalmente as mães têm vergonha. As mães, num momento desse que está com o filho assistindo televisão e aparece uma cena, muda de canal, levanta, a mãe sai da sala e deixa o menino, em vez de ser o contrário, né? A mãe sai da sala e deixa o menino ali assistindo a televisão. Começar por aí, nossa, o que você acha disso? Aí ele vai falar. Ah, ou nada, ou não sei, não acho nada, não sei. Ah, nem sei, mãe. Tem jovem que não vai falar, né? Jovem que eu falo assim, os 10, 11 anos. Então, a mãe tem que começar querendo saber. Quando a criança vier com uma pergunta, mãe, o que é virgem? Mãe, o que é sexo? Mãe, o que é masturbação? Mãe, o que é isso? Fala, olha, o que você já sabe disso? Porque aí o meu discurso vai ser mais curto. Fala já o que você já sabe, bem prática, né? Não, nossa, masturbação, filho? Não pode ser por aí. Me fala o que você já sabe. Aí você pega esse conteúdo desse seu filho, o que ele já sabe, e você complementa com os seus valores. O que eu falo sempre é que nessa hora você tire o seu preconceito. Porque para ele vai ser a primeira vivência dele, você já teve as suas. Então não faça do seu preconceito, ou dos seus tabus, ou dos seus problemas sexuais, um fardo para o seu filho também. Né? Que ele tenha a chance de ter uma vida sexual aí ativa, saudável, de bem com a vida, numa forma prazerosa e gostosa, e não com os problemas que pai e mãe tiveram. Então primeiro resgata o que ele tem, depois passa a tua formação, a tua opinião. Se você tem dúvida, procure um especialista, converse com o médico, leia sobre isso. Existem, assim, muitos livros de orientação para pais nessa questão de introduzir mesmo esse assunto com os filhos, né? E de explicar uma forma leve de uma forma né? leve. Que ele vai entender e que fique tranquilo para os dois, né? Como o doutor colocou essa barreira. Isso, que seja um assunto, como fala de futebol com o filho, vai falar da camisinha, vai falar das doenças, vai falar do respeito ao corpo, né? Do próprio corpo e do corpo da outra pessoa. Eu lembro que quando eu conversei com a minha filha, eu sempre falei assim, olha, você tem essa liberdade, mas junto com a liberdade vem a responsabilidade. Então, se você acha que você é responsável, tudo bem, chegou tua hora, sabe? Você quer ter a sua relação sexual, tudo bem. Né? Mas lembre-se que toda a nossa ação tem uma responsabilidade. E se tem exemplos que nós temos próximo à nossa família, de jovens, uma amiga nossa, filha de uma amiga nossa, que com 18 anos ficou grávida. E aí teve que parar de estudar, e ela adorava a faculdade, só que teve que parar mesmo, não teve jeito, por causa da gravidez meio complicada e tal. E ela abriu mão. E hoje a gente vê, assim, ela é da mesma idade do meu filho mais velho, de 25 anos, né? Ela deve ter os seus 24, já está no segundo filho também, acabou casando, tudo. Então eu vejo, enquanto o meu filho de 25 anos está saindo para balada, para viajar, para ir ao cinema, ela está postando ali no Facebook, hoje fulaninho não dormiu a noite inteira de dor de barriga. Então pula-se uma fase, né? Então é pegar exemplos assim e mostrar, falando, tá vendo? Você tem opção, você quer escolher esse caminho ou esse caminho, e passar essa responsabilidade, mas de uma forma não ameaçadora, não uma forma punitiva, porque a relação sexual, a vida sexual não é assim.
né? Porque aí fica tudo aquilo, nossa, esse mistério da sexualidade. Então eu vou querer descobrir, né? Aquilo proibido, então eu vou me arriscar. Aquilo que minha mãe fala que a minha mãe nem fala, né? Então eu vou querer descobrir. Então que seja passado de uma forma assim, vamos dizer assim, tranquila e de informação mesmo, sabe? Filho, comprei um livro para lermos juntos. Vou ler essa primeira parte, depois você lê, porque a mamãe também está perdida nisso, porque agora está tudo muito atual, deixa eu me informar e vamos nos informar juntos. Aí abre-se um leque, abre-se um espaço para esse filho começar a perguntar, querer saber, perguntar sobre a experiência. Eu acho que esse é um início aí. É um início. Exatamente, é muito importante isso. É muito interessante também, porque fica muito artificial para um pai que nunca checou a lição do filho, nunca sentou para saber como ele está, nunca foi numa reunião da escola, nunca participou de nenhuma atividade para o filho, de repente sentar e falar, vamos falar sobre sexo. Eu falo, quem que é esse cara? Né? O que ele está querendo? O que ele está querendo, né? Então é verdade. fundamental os pais... para você ser amigo de alguém, você tem que conviver e conhecer a vida da outra pessoa. Então, para outra pessoa se sentir sua amiga e quebrar barreiras, você tem que participar da vida dele, você tem que saber o que o seu filho está fazendo, o que ele vê na internet, que tipo de atividade que ele gosta, por que ele está se vestindo de repente de uma determinada maneira, é a influência da televisão, é a influência de um grupo de amigos, é a influência de algum outro fator que está fazendo com que ele tenha esse tipo de comportamento, e você vai criando um vínculo de amizade que ao chegar na discussão sexual fica muito mais fácil. Mas para aqueles que não fizeram isso, não vão fazer nada? Não, sempre dá tempo de a gente se reaproximar, e é sempre através de um canal que a gente tem que ter, não uma postura professoral, de chegar lá, eu vou te ensinar 2 aulas sobre tudo sobre sexo com seu pai. Não, você tem que ouvir. O adolescente tem muita coisa para falar, porque se você fala e não escuta o que o adolescente fala, dali a pouco ele não está mais prestando atenção no que você está falando. Você tem que sentir o que ele já sabe, né? Exatamente como a Débora falou, qual a bagagem que meu filho tem em relação a isso. A partir do momento que eu sei a bagagem que ele tem, eu posso entrar dentro deste mundo dele e junto a gente construir uma relação, um diálogo, um papo bastante legal. E eles querem, eles estão atrás de informação. Como ela colocou, é proibido e é misterioso. Isso é um prato cheio para o adolescente mergulhar nisso. E ele vai buscar essas informações, seja aonde for, na internet, com um grupo de amigos, como a gente já colocou. E o melhor caminho para preservar e dar uma formação para essa criança é se ele conseguir ter um diálogo. E às vezes, quando é muito difícil o diálogo direto entre pai e filho, usar de um profissional da área, ou da área da saúde, ou da área da psicologia, ou da área da psicologia também faz parte da área da saúde, ou da área da pedagogia na escola, através de um orientador educacional, através de um médico, através de um psiquiatra, de um psicólogo, buscar um intermediário que introduza essa discussão entre os filhos e os pais. E é importante também o pai contar, relatar a própria experiência. Exato. Né? Eu fiz isso com a minha filha. Eu lembro que foi assim, nós fomos até o ginecologista, quando ela queria tomar pílula, e aí a gente conversou com o ginecologista, e na volta, foi muito interessante que ela começou a me perguntar muitas coisas, né? E me deixou mesmo de saia justa em algumas perguntas, tipo assim, mãe, como foi? Me explica o seu orgasmo. Eu, uau! Tem explicação? Como explicar, né? Como explicar, mãe? Como que é explicar? isso? Eu, olha, então, vamos lá conversar. Né? E tinha muitas coisas que eu falava, olha, não sei explicar. Sabe, eu vou te falar o que eu sinto e aí porque para cada um vai ser de um jeito diferente. E ela foi perguntando, e a gente foi conversando, e a gente foi conversando, e a gente foi conversando. Então, eu percebi que ela se interessava muito quando eu falava da minha experiência e não da história normal. Olha, deve-se fazer A, B, C, D, sabe? Como você falou, aquela explicação pronta. Não, eu via que o interesse dela era maior quando eu falava, olha, eu na época foi assim, aconteceu desse jeito, foi isso, aconteceu assim. E aí eu via que ela prestava muito mais curiosidade em saber. E aí né? ela perguntava, Era mãe. mais real para ela, né? É uma mesmo. referência para ela. Então, né? que os pais façam isso, sabe? Que o pai converse com o filho, olha, é assim, eu fiz de tal jeito, aconteceu desta maneira, eu tive minha mãe que me orientou, ou eu não tive, que nem no caso, quando ela me perguntou, eu falei, eu não tive. Eu lembro quando eu voltei da lua de mel, que minha mãe olhou para mim e falou assim, e aí, como foi? Agora? Agora você pergunta? Agora eu descobri. Agora
Foi ótima a minha lua de mel. Mas naquela época, isso eu já sou casada há 32 anos, né? Então, há 32 anos atrás, realmente, minha mãe jamais ia sentar comigo e conversar, né? Mas eu lembro dessa cena da minha volta da lua de mel. E isso eu contei para minha filha, ela deu risada. Ela, mas a vovó não te falou nada? Eu não, a vovó não me falou nada, né? Eu tinha as amigas que eu conversava, minha irmã mais velha e tal, tal. E ela, poxa vida, mãe, poxa, que bom que a gente está conversando. Eu lembro dela ter falado isso. Eu, que bom, porque aí eu estou facilitando para você algumas dificuldades que eu tive, né? Então, isso é gostoso, né? Mas o pai tem que realmente se munir dessa vontade de passar esse conhecimento para o filho. Pode ser uma coisa mecânica, não pode ser uma coisa, como muito bem falado pelo doutor aqui, nunca conversei nem de futebol com meu filho. E vou chegar e falar, olha, vamos falar de camisinha? O menino não vai querer conversar sobre isso, né? Então, que isso é importante. Então, que fique essa dica das vivências dos pais para serem passadas para os seus filhos, né? Que é um caminho saudável. Porque vira um ponto de referência, né? E real e próximo, que acho que facilita muito essa integração, né? Para saber. Já que a doutora tocou no assunto de orgasmo, o senhor tem relatos, tem relatos no seu consultório? As meninas têm relações sexuais satisfatórias, essas adolescentes que começaram precocemente a vida sexual? Então, esse é outro problema. A grande maioria não. A grande maioria nem sabe o que é um orgasmo, né? Nem sabe o que é atingir um orgasmo, né? Por quê? Porque ela não teve, no desenvolvimento da sua sexualidade, a capacidade de estar experimentando progressivamente a evolução da sexualidade dela. Hoje já se vai direto para o ato sexual em si, né? E a grande maioria delas não tem orgasmos. E relatam isso, né? Nem sabem o que é ter um orgasmo. E isso também ocorre em mulheres de outras faixas etárias, né? E é muito comum elas colocarem que não, eu tenho que satisfazer o meu marido, senão ele vai procurar fora. Esse pensamento também é das adolescentes? Eu tenho que satisfazer os meus namorados? Menos do que nas mulheres casadas. Isso é muito mais frequente nas mulheres casadas, né? Porque eu tenho que satisfazer o meu marido, senão ele vai procurar fora. Ela está muito pouco preocupada com a satisfação pessoal dela. Agora, como que a gente vai satisfazer o nosso parceiro sexual se a gente não tem nenhum tipo de prazer? Fica uma relação muito artificial, né? Fica muito difícil. Com certeza. E você acha que a puberdade também iniciou muito cedo, né? Tem uma precocidade também na puberdade, né? As meninas hoje têm uma menstruação mais cedo. O senhor acha que isso também está relacionado à atividade sexual precoce? Isso tem uma ligação? É um pouco de mito. Ao longo da evolução da humanidade, as mulheres têm ficado menstruadas cada vez mais tarde e têm entrado na menopausa também, consequentemente, cada vez mais tarde. Certamente o estímulo faz com que ela tenha postura e comportamentos que exacerbem determinadas características, parecendo que ela está tendo uma puberdade precoce, mas não, a puberdade ela não é interferida por esses fatores, do ponto de vista biológico. Biológico. Né? O que é interferido por esses fatores, que acaba interferindo extremamente na vida da adolescente, é uma gravidez. É extremamente comum. Eu lembro uma menina, o pré-natal mais jovem que eu fiz. Ao longo atendi até pacientes mais jovens em serviços especializados para adolescente. Mas no meu consultório que chegou para fazer o pré-natal, a menina tinha 12 anos. E o nenê dela tinha acabado de completar 12 anos. O nenê dela nasceu, faltava um mês para ela completar 13 anos, né? E eu acompanhei, foi muito interessante porque essa tinha uma família presente, os pais iam na consulta, estavam totalmente preocupados e ajudaram bastante no processo. Mas eu lembro que ela é minha paciente até hoje. Hoje ela está com 27 anos. Ela é uma paciente que eu acompanho. E quando ela estava com 15, 16 anos, eu me lembro que um dia ela chegou no consultório e desabou. Ela tinha ido sozinha, a mãe não estava ali o nenê no colo, o nenê estava um ano mais ou menos, ela desabou. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, doutor, o que eu mais queria era a minha vida de volta. Porque por mais que você tenha apoio da família, por mais que a família ajude, a maternidade é uma coisa que não se terceiriza. Ela vai sofrer, ela vai ser a principal responsável pela criação daquela criança, pelo trabalho que aquela criança dá, e é uma criança cuidando de outra criança, né? Exatamente. Então é uma situação bastante angustiante, elas sofrem muito, na maioria das vezes elas são cobradas, na hora de fazer tinha coragem, agora vai se virar para cuidar, ou seja, você ainda transmite uma culpa maior
do que deveria para essa adolescente e massacra o resto do que ela pode ter aí de adolescente e leva ela a um maturamento muito precoce, inconsequentemente incompleto, e ela se torna uma pseudo pessoa madura, né? Entendi. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos novamente com o Momento de Saúde daqui a pouquinho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje sobre sexualidade na adolescência. Comigo aqui no estúdio está a psicopedagoga Débora Corigliano e o ginecologista Casimiro Reis. No último bloco a gente terminou falando sobre, né, uma das consequências da vida sexual precoce nos adolescentes é a gravidez, né? E com isso eu gostaria de saber, do ponto de vista psicológico, doutora Débora, o que acarreta essa precocidade? O que acarreta do ponto de vista psicológico para essas adolescentes e para os meninos também e para as meninas? Se tem alguma diferença também de como eles vão lidar com isso, os meninos e as meninas, como eles lidam com isso mais para frente? Até como o doutor começou a falar aqui, essa questão de pular uma fase, né? Como não importa por qual motivo, a gente tem vamos dizer assim, um caminho a ser traçado. Então, cada fase vencida nos dá um alicerce para a próxima, né? E que durante ao longo da vida são fases difíceis que temos que enfrentar, que temos que amadurecer. Então, esse amadurecimento, esse pseudo-amadurecimento dessa menina de 15 anos que se torna mãe, que pulou toda essa fase da adolescência, dessa estrutura emocional, física também, da fase da adolescência, lá na frente vai ter um prejuízo aí, sabe? Essa questão de falar, poxa vida, eu não vivi o que eu tinha que viver aos 15 anos, então eu estou guardando tudo isso, que eu posso lá na frente transferir ou na educação da minha filha, ou nas minhas futuras relações, né, entre o meu namorado, meu marido, seja lá quem for, na minha vida até profissional. Então, isso realmente tem. Pular fase, seja ela qual for, é muito prejudicial. A criança, essa jovem, ela não se estrutura emocionalmente para isso, porque a gente tem um processo, a gente nasce, a gente cresce, na adolescência a gente se descobre, busca a nossa identidade, busca o que a gente realmente gostaria de fazer. Já existe uma precocidade muito grande hoje, quando a gente vê um jovem de 17 anos que tem que definir a carreira, então eu com 17 anos tenho que escolher que eu vou ser médico, com 17 anos eu tenho que fazer a faculdade e eu vou ser advogado. E existe realmente uma estatística do índice muito alto de jovens que desistem da faculdade. Isso nos traz o quê? Essa informação nos traz o quê? Ele não tem ainda essa formação, essa responsabilidade, ele não está pronto para dividir, para escolher a carreira. E quanto mais ser mãe, porque ser mãe e ser pai é para o resto da vida, né? Não é uma fase, não, é só uma fase e depois passa. Não, não passa. Sabe, a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação do programa, justamente isso, quando a gente se transforma, né, a gente é abençoado em ser mãe, ser pai, a gente aprende o tempo inteiro. Então, hoje eu estou aprendendo a ser mãe de uma menina de 18 e de um jovem de 25. Essa menina de 15 anos, ela está aprendendo a ser mãe de um bebê
quando ela deveria estar se descobrindo como pessoa. Ela devia estar vivenciando diversas situações para se perceber nesse contexto e montar a personalidade dela e se formar como um ser humano e se preparar para a vida adulta. Só que isso aí foi tudo cortado da vida dela. Então agora ela tem que ser mãe. Num primeiro momento é aquele susto, é aquele encantamento quando você vê o bebê, você acha uma graça, mas aí quando aquele bebê chora a noite inteira, quando o seu corpo fica deformado, quando você vê suas amigas passeando, saindo e você tendo que cuidar, então gera nessa jovem uma angústia muito grande. Né? Gera uma tristeza muito grande, uma raiva muito grande, uma frustração muito grande que ela vai ter que lidar. E isso não acontece, não é que ela vai ter... eu fiquei grávida, tenho 15 anos e já vou para uma terapia, tenho uma assistência. Não, muitas delas vão aí, levando a vida a trancos e barrancos e tem que resolver. Chega uma hora que isso estão estoura. totalmente, né, deprimidas, e aí com a vida pessoal, profissional também, porque, né, acho que acaba acarretando, atrapalhando e deixando tudo de lado, né? Então isso é muito prejudicial. Pular essa fase, ela é muito difícil. Né, essa jovem de 15 anos que por mais que ela tenha o respaldo de pai e mãe, que os avós desse bebê cuidem do bebê, não, você pode trabalhar que a gente vai ficar com o bebê aqui, você pode sair para ir para um cinema que a gente vai ficar com o bebê, mas a responsabilidade é dela. Ela é responsável por aquele bebê. Então, na madrugada, na hora da dor de barriga, ela tem que estar lá com ele no colo, ela tem que estar levando ao médico, ela tem que estar fazendo tudo isso. E ela não está preparada para isso. E pelo lado do garoto, o que acontece, né? Muitos garotos nem têm a noção da responsabilidade do que é ser pai, né? Muitos, como não têm a gravidez, vão embora, não querem saber. Muitas famílias apoiam deixa ela se cuidar, deixa ela se virar, seja o que Deus quiser, e vem tomar teu rumo, você vai estudar. E isso também a gente está passando uma informação para esse jovem de que o fato de ter o filho é uma coisa banal, porque eu posso ter um filho hoje com você, com ela. Porque eles não têm a responsabilidade de porque cuidar, porque não dão aos meninos essa responsabilidade, isso né? Não mesmo, é passado. Não é passado, então o problema é dela, ela que ficou grávida. Sabe, se for a questão de dinheiro, dependendo do nível social da família, econômico, eu banco a menina, eu pago o médico, eu pago roupinha, mas você, filho, vai ter sua vida, vai curtir aí, vai estudar, vai fazer sua carreira, e eu sou mãe, tenho dinheiro, eu ajudo a cuidar financeiramente desse bebê e toca a tua vida. E não é assim, né? Tem que se passar para esse rapaz a responsabilidade do que é ter um filho. Né, do que foi ter essa relação sexual ou sem camisinha, ou sem conversar antes, ou como foi esse relacionamento, a ponto de se gerar uma criança e não se pode largar. Não se pode, não, deixa que ela cria e meu pai paga. Isso eu já vi várias situações dessa. Não, fica tranquila que meu pai paga. Não é... Ter filho não é só ter dinheiro, né? A gente tem que ter a responsabilidade. Então, tanto para o menino quanto para a menina, esse aspecto emocional, ele fica realmente uma lacuna na vida emocional desse jovem, sabe? Fica faltando realmente esse amadurecimento, esse comprometimento, essa responsabilidade e a vivência da adolescência, que é uma fase maravilhosa, que tem que ser vivida única e é perdida. Porque não volta mais, não volta. Verdade. Doutor, e do ponto de vista físico, biológico, o senhor tem alguma para acrescentar? Além, né, da gravidez, que a gente já comentou, também tem as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Agora estava muito em pauta pela vacinação do HPV, também é uma consequência física e biológica, é uma consequência física, né, na realidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas consequências. A gravidez a gente já conversou, e sobre as doenças realmente, e o HPV agora que está muito em evidência com a vacinação fornecida pelo Ministério da Saúde. Sim, quando se fala em adolescente, se preocupa muito com a questão da gravidez, mas a grande chaga são as doenças sexualmente transmissíveis. O adolescente, ele está passando por um processo de transformação do seu próprio corpo, e isso é desencadeado por um processo de maturação hormonal. Paralelamente a isso, quando ela engravida, ela sofre um outro bombardeio hormonal muito grande, que é a gravidez. Enquanto ela está caminhando para definir o seu corpo de mulher, e tem todo um estereótipo na sociedade do que é um corpo de mulher para se ter sucesso na vida, para se ser reconhecida na vida,
vem a gravidez que transforma totalmente ao contrário desse estereótipo o corpo da mulher. Então ela já começa a se sentir feia, ela já começa a se sentir o patinho feio. E além disso, de toda essa transformação que existe no organismo dela, vem a consequência da gravidez, que é o filho, com todos os cuidados que um recém-nascido precisa, como muito bem colocou a Débora, que é uma relação para sempre, não é uma relação que, né, não é brincar de boneca, né? Não é brincar, não é uma brincadeira, passa a ser uma brincadeira séria que vai ter consequências para o resto da vida. O que eu vejo no consultório, além desse problema delas, muitas delas, que a gravidez é um momento que a mulher tem que se sentir bonita, porque ela está passando por um processo de reprodução, ela está se completando como mulher, né? Muitas vezes ela se sente feia quando ela para se sentir bonita, ela ser acolhida. Então ela tem esse grande conflito em relação ao corpo dela. A principal consequência social que eu vejo nas minhas pacientes é o abandono do estudo. Elas têm um atraso do mínimo de 2 anos na escola, e aquelas que conseguem retomar o estudo depois. Elas não conseguem retomar. A maioria delas? A grande maioria delas não retoma o estudo. Aí porque fica cuidando de casa, e depois para pagar um cuidador é quase, porque ela não tem formação nenhuma, para ela pagar um cuidador é quase o salário que ela vai receber, então ela prefere ficar cuidando do filho dela do que ter que trocar figurinha, né? 6 por meia dúzia, eu vou trabalhar para pagar a babá que vai cuidar da minha filha. E com isso ela entra num ciclo em que quanto mais tarde ela volta para o estudo, mais tarde ela vai ter uma qualificação para ter um emprego melhor no mercado de trabalho, e está condenada, se é de uma classe baixa, a ser cada vez mais pobre. E porque tem um custo maior ainda, que é o filho, e a família não está preparada. Não tem estrutura para na grande maioria das vezes não está preparada. Quando tem o problema do eu tenho dinheiro, meu pai tem dinheiro, começa se oferecendo para adolescente uma outra violência, que é a possibilidade do aborto. Ó, quer abortar, eu consigo dinheiro para a gente ir fazer o aborto. Já não é uma opção, é uma atitude de desespero o aborto aí, no caso. E geralmente escondido, em locais inadequados, que trazem consequências seríssimas para o organismo da mulher, muitas vezes condenando a fertilidade dela quando ela sobrevive às condições insalubres que muitos abortos são cometidos. Então a violência começa por aí. Tem o afastamento da escola. Agora, em relação ao corpo, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. A grande maioria das mulheres que engravidam, alguns meses depois, retomam o corpo mais ou menos do que era antes. Mas tem algumas consequências que são inevitáveis. O desenvolvimento precoce da mama, que leva a estrias na mama, muitas vezes a mama fica mais pensa, o abdômen flácido, esse tipo de coisa, faz com que a mulher se sinta cada vez mais feia, se sinta cada vez mais rejeitada, e muitas delas, para compensar essa rejeição que ela se identifica e essas transformações que ela vê como feiura no corpo dela, acabam se entregando a uma atividade sexual desenfreada, como se isso fosse compensar isso. E é comum, como eu já coloquei aqui antes da gravação, eu tenho, não é uma nem duas, são várias pacientes que chegam aos 20, 21 anos com 2, 3 filhos de 2, 3 pais diferentes. Isso causa problemas terríveis dentro da organização da estrutura familiar. Como você vai educar 3 filhos, cada um com um pai diferente, e a maioria das vezes os 3 pais extremamente ausentes, né? Porque para o homem é isso que a Débora colocou. A maioria das minhas pacientes adolescentes mal tem contato com o pai da criança, eventualmente tem mais contato com a mãe do pai da criança do que com o pai da criança propriamente dito, e a esmagadora maioria deles não acompanham a criação nem o desenvolvimento do filho. Entendi. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que também é uma consequência, né? E principalmente HPV, que está em foco, né? Como a gente já comentou, por conta da vacinação, né, fornecida pelo Ministério da Saúde. E até comentasse também um pouquinho, tiveram adolescentes, né, algumas adolescentes que tiveram reações, né, a respeito da vacina, em relação à vacina. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Sim. O HPV, o papilomavírus humanos, é uma doença sexualmente transmissível, é causada por um vírus, e esse vírus está relacionado com o câncer de colo do útero. O Brasil já foi o país recordista mundial de câncer de colo do útero, através de várias campanhas desenvolvidas ao longo dos anos através da coleta de Papa Nicolau, que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, você tenta diagnosticar precocemente a doença antes que ela se torne uma doença mais agressiva, um câncer propriamente dito. A vacinação ela é extremamente importante,
porque ela é uma prevenção primária, ou seja, você está desenvolvendo ações de saúde antes que a doença se manifeste, ações de saúde que previnam que essa doença se manifeste. E a comunidade médica brasileira é extremamente satisfeita com a atitude do governo brasileiro de popularizar e de colocar a vacina do HPV à disposição de todas as adolescentes. É uma vacina cara. Quem tinha dinheiro vacinava aí nos consultórios privados a um custo em torno de 800, conforme o serviço, 800 a R$1.000 a dose. São 3 doses que a menina ou o menino, porque o HPV também é prevenido com vacinação masculina, não são só as mulheres que devam ser vacinadas, não. Inclusive, vacinei os meus 2 filhos homens. Precisa vacinar os homens também, porque também previne de ele ser um transmissor, porque se ele não pega, ele também não transmite o HPV. Então, isso é um avanço muito grande para a sociedade brasileira, a introdução de maneira populacional da aplicação da vacina do HPV. A questão outra preocupação muito grande em relação às doenças sexualmente transmissíveis na adolescência é a AIDS. Tem crescido muito. Hoje, uma das principais vítimas da AIDS são as mulheres. Eram os homossexuais, os drogaditos. Isso se controlou bastante através de campanhas de conscientização. E hoje as mulheres, por quê? Porque a mulher pode ser certinha, pode ter um relacionamento estável, ter um companheiro único, mas esse companheiro tem uma vida promíscua e está expondo ela a um risco. Por isso que eu falo que, às vezes, mesmo dentro de um relacionamento estável, essas ações de prevenções elas são bastante importantes. Então, a questão da AIDS é uma doença que, apesar de a gente ter tido grandes avanços aí do ponto de vista de controle da doença, ainda é uma doença mortal, ela mata. Hoje a gente está conseguindo fazer com que as pessoas vivam cada vez mais e melhor convivendo com o vírus, mas ela ainda é uma doença letal. Então a prevenção, o uso da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, é fundamental na prevenção dessas doenças sexualmente transmissíveis. A vacinação do HPV não dá a nós a liberdade de propor que não se use camisinha, porque mesmo algumas cepas, elas sofrem variações ao longo do seu desenvolvimento biológico, pode ser que daqui a alguns anos essa vacina não esteja pegando todas as cepas oncogênicas como pega hoje. Então, uma coisa não substitui a outra, um complementa o outro. Em relação ao que você colocou dos efeitos colaterais, toda vacina, quando a gente mexe com seres biológicos, estão sujeitos a efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eles são insignificantes do ponto de vista da relação custo-benefício. O benefício que ele traz e as consequências que o efeito colateral vem a trazer. São transitórios, reversíveis e não vão causar nenhum tipo de sequela, nem a médio nem a longo prazo. Causam de certo que nem às vezes vai fazer uma vacina contra a gripe, tem uma febre, tem um mal-estar. É a mesma coisa em relação ao HPV, que tem um certo trofismo por pelo sistema nervoso periférico, causando alguns relatos de algumas paralisias, formigamentos, sensações de parestesias, mas não existe nenhum relato de que essas alterações, que esses efeitos sejam prolongados. Sejam prolongados nem a médio prazo. São coisas que duram alguns dias após a vacinação. Muitas vezes a imprensa, não entendendo isso, acaba fazendo um sensacionalismo em relação a isso e acaba afugentando as pessoas de procurarem a vacinação com medo dessas consequências. Essas consequências, elas, como eu coloquei, são transitórias, diminutas e insignificantes perto do benefício que a vacinação traz. Ok, doutor. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio, tá? O nosso Momento Saúde de hoje fica por aqui. Vocês podem acompanhar pelo canal 4 da NET a nossa programação ou pelo canal da TV Câmara no YouTube. Até a próxima!